Olá pessoal, meu nome é Luiz, faço parte do time de marketing aqui da Comprov. Hoje convidamos o professor Sérgio Ricardo para falarmos sobre leituras e interpretações de diagramas elétricos. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. O professor Sérgio Ricardo tem uma carreira dedicada ao ensino e à pesquisa na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente tem atuado como consultor da Comprov na área de sistemas elétricos, com ênfase ao curso de leituras e interpretações de desenhos elétricos, que é um assunto que interessa a muitos profissionais. O professor é engenheiro, eletricista, mestre em ciências e doutor pela Universidade Federal de Uberlândia. Professor, vamos à primeira pergunta, né? Professor, pode nos apresentar uma visão geral do curso de leituras e interpretações de diagramas elétricos? Sim, esse treinamento, ele tem um foco muito interessante. Ele é fruto de percepções nossas após viajar diversas vezes pelas indústrias do Brasil, justamente na questão de que boa parte dos eletricistas tem dificuldade de entender os diagramas elétricos dos diversos sistemas que são encontrados na indústria. Então esse treinamento ele veio justamente preencher essa lacuna. Então aqui a gente trata da simbologia dos componentes elétricos, a gente trata das normas técnicas que são muito importantes, a gente também trata dos diversos tipos de diagramas elétricos, incluindo exemplos. A gente fala sobre sistemas operacionais como, por exemplo, partida de motores, acionamento de motores elétricos. A gente fala também sobre proteção de sistemas elétricos, enfim. A gente procura dar uma abordagem bem ampla nesse contexto para que o aluno, ao final, ele não só aprenda, desenvolva a habilidade de ler e interpretar diagramas elétricos, mas como também ele conheça os diversos tipos de componentes, modelos de funcionamento e conceitos relativos à operação desses sistemas, que já vai gerar como resultado uma facilidade muito maior para que ele opere de maneira segura e correta nos sistemas elétricos da empresa onde trabalha. Certo. Professor, com relação às normas técnicas para simbologia de componentes e equipamentos elétricos, o que o senhor poderia nos falar sobre a importância de se conhecer essas normas? Olha só, as normas elétricas, a característica mais importante dessas normas é que quando você desenvolve um esquema elétrico, um diagrama elétrico seguindo essas normas, significa que todos os profissionais do planeta vão conseguir entender. Porque a norma vem justamente em cima dessa questão, padronizar a forma de construir diagramas. Qualquer tipo de diagrama voltado para a área elétrica. Então é muito importante que o aluno conheça sobre esses diagramas, porque ele não só vai aprender como desenvolver esquemas elétricos, diagramas elétricos, seguindo essa padronização, mas também vai aprender a ler e interpretar os diagramas que chegarem para eles, por exemplo, de uma alteração, de uma mudança na planta elétrica da indústria. Quando os diagramas chegar para ele, a partir do conhecimento das normas, ele já vai saber identificar cada componente do diagrama elétrico. E sem dúvida isso facilita muito. Tem uma outra questão importante nessas normas, é que é conveniente que periodicamente o profissional da área elétrica se mantenha atualizado, ou seja, tenha disponível para ele as versões mais recentes das normas. Porque essas normas, como qualquer coisa, ela evolui com o passar do tempo. Então, para que o aluno não fique, para que o eletricista não fique desatualizado, é importante que ele tenha sempre em mão as versões mais recentes dessas normas. Sérgio, agora há pouco você nos falou sobre o controle de equipamentos elétricos. Nos dê um exemplo de como esse tema é abordado no curso. Olha, um exemplo legal para isso daí, que, entre outros, é o acionamento de motores. A questão de acionamento de motores é uma parte que a gente dá uma atenção especial nesse treinamento, porque todas as indústrias têm muitos motores com diversas potências, com diversas características, com diversos modelos de acionamento. Por exemplo, um motor de 1 HP, de 5 HP, tem um modelo de acionamento que é diferente de um motor de, sei lá, de 200, 300 HP. E a gente trata dos diversos tipos de acionamento. Por exemplo, partida de motores. Quais os modelos de partida que são comuns de encontrar na indústria e quais as características desses modelos de acionamento. A gente fala também sobre inversão do sentido de rotação, que é outra questão muito importante. A gente fala também sobre proteção, como que funciona a proteção
desses motores, por exemplo, sobrecarga, por exemplo, subtensão, sobretensão, as diversas características envolvidas no entorno do acionamento desses motores. A ideia é que, com esse conhecimento, o aluno, quando entra, por exemplo, no CCM, Centro de Controle de Motores, ele tem uma visão muito mais madura e muito mais próxima do que realmente precisa para desenvolver um trabalho com excelência no acionamento de motores elétricos. Professor, no curso são abordados diagramas unifilares e trifilares. Quais aspectos desses diagramas são abordados nesse curso? A gente não aborda nesse treinamento somente esses dois, mas sem dúvida são os mais importantes, são os que mais são utilizados na indústria. Por exemplo, o diagrama unifilar, ele tem uma característica seguinte: o esquema fica muito simples. Só que essa simplicidade, para o eletricista que não está acostumado, ele tem uma certa dificuldade para entender o sistema, o diagrama. Isso porque no diagrama unifilar é difícil de você monitorar, por exemplo, o funcionamento do circuito elétrico que está ali representado. É claro que quando a gente ensina esse modelo de diagrama, a gente ensina de uma forma que, com o passar do tempo, o aluno ele não só vai conseguir entender a estrutura, o modelo, a maneira como o diagrama foi construído, mas também vai se acostumar a, inclusive, entender o funcionamento dos componentes, ou seja, daquele diagrama elétrico, a partir do diagrama unifilar. No caso, por exemplo, do diagrama trifilar, que já é um diagrama mais adequado para você entrar nas minúcias de funcionamento, ele te dá uma quantidade bastante rica de detalhes, aí nesse daí a gente mergulha, inclusive a gente usa esse diagrama trifilar para explicar, por exemplo, modelos de proteção, para explicar acionamento de dispositivos, por exemplo, igual os motores que a gente falou agora. Ou seja, no diagrama trifilar a gente aborda tudo para que o aluno possa, ao final desse contexto, ou seja, desse diagrama, após abordada todas as questões desse diagrama, conseguir entender o funcionamento de um diagrama elétrico olhando somente o desenho. Isso faz toda a diferença. Nesse curso, aborda diagramas de comando? Sim. O diagrama de comando ele é muito importante para a indústria, porque o diagrama de comando ele que realmente vai colocar o sistema para operar, por assim dizer. É no diagrama de comando que, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui acionamento de motores. É no diagrama de comando que você vai controlar a partida, a parada. É no diagrama de comando que você controla a inversão do sentido de rotação. É lá também que você controla o sistema de proteção do motor. Enfim, a gente aborda o diagrama de comando, mas não somente no sentido de entender. A gente desenvolve alguns exercícios para que o aluno construa um diagrama de comando a partir de alguma proposta definida nos exercícios que a gente passa durante o treinamento. Ok. Professor, nesse curso são abordados questões relativas à proteção de sistemas elétricos? Sim. A questão da proteção do sistema elétrico ela é muito importante porque a proteção não é um conceito óbvio. Para a maioria dos eletricistas não é um conceito óbvio. Até porque envolve uma quantidade muito grande de componentes. Por exemplo, só relé tem uma infinidade de tipos de relé diferentes. Aí quando você junta com os conceitos definidos pela norma 61850, o assunto fica mais amplo ainda. Então a gente dedica uma atenção especial, dando exemplos. Por exemplo, pega um modelo de proteção. Gente, aqui, agora nós vamos entender como é que isso aqui funciona. Vai explicando, esse relé faz isso, nesse momento, quando acontece isso, aciona aquilo, enfim. A gente vai detalhando o funcionamento daquele diagrama no foco da proteção. Não é só para que o aluno entenda cada componente da proteção, mas também entenda como que essa proteção atua com todos os itens ao mesmo tempo, como que uma parte da proteção influencia na outra, de maneira que ao final ele tem uma compreensão muito ampla de como que a proteção funciona. E por fim a gente também aborda uma questão muito importante. É sabido que atualmente os conceitos relativos à proteção do sistema elétrico estão mudando bastante, por conta obviamente da norma IEC 61850. Então a gente já aborda também o conceito de proteção, não é de um nível muito profundo, porque essa norma é muito ampla, mas de maneira que o aluno, ao perceber os conceitos de proteção que são desenvolvidos em cima dessa norma, ele já tem um conhecimento que
que se não resolve o problema da compreensão, pelo menos dá um norte para que ele possa buscar o conhecimento que falta. Isso, inclusive, a gente aborda também os novos modelos de relé que são estabelecidos por essa norma que chegou para ficar. E proteção sem a IEC 1850, esquece. Tudo agora é com IEC 1850. Certo. O senhor disse que este curso aborda sobre transformadores. Aí a gente pergunta para o senhor, quais conceitos são discutidos sobre esse componente do sistema elétrico? Olha, a parte de transformador é uma parte muito interessante. E a gente aborda diversos aspectos. Eu vou começar pelos transformadores de potência. Ali existem dois tipos, tem os transformadores monofásicos e os trifásicos. Então a gente aborda as características desse transformador, principalmente no conceito de ligação, por exemplo, ligação delta, ligação estrela, e potência, enfim. A gente aborda também, por exemplo, existem situações onde, sei lá, um transformador pifou, mas você tem ali alguns transformadores monofásicos. Será que é possível construir um transformador trifásico a partir de transformadores monofásicos? Claro, a resposta é sim. Então a gente mostra como que isso é feito, como que deve ser feita a conexão, enfim. Outro aspecto muito importante que é abordado nesse curso são os transformadores de potencial e os transformadores de corrente. Os transformadores de potencial eles têm por objetivo permitir que você monitore tensões muito elevadas, sei lá, 138 kV, como que você monitora isso no painel de uma subestação? Então, os TPs fazem esse serviço. Os TCs, está passando uma corrente muito alta pela linha de transmissão. Como que você monitora o nível dessa corrente a partir da subestação? Então, a gente aborda o funcionamento desses dois dispositivos. A gente aborda também um conceito muito importante, que eu, na minha experiência, viajando pelas indústrias do Brasil, eu tenho percebido. É normal chegar na indústria você encontrar, por exemplo, um TP, que é um transformador de corrente, danificado. E na grande maioria das vezes, o dano acontece por falta de conhecimento sobre como que esse dispositivo funciona. Então a gente aborda, por que queimou? Por que danificou? Qual foi o erro? Em boa parte das vezes o erro é operacional, ou seja, a pessoa que manipulou aquilo ali cometeu alguma falha. Então a gente aborda isso daí para quê? Para que o eletricista, ao trabalhar com esse tipo de componente, ele saiba, opa, isso aqui eu não posso fazer, porque se fizer vai acontecer aquilo. Então a gente trata dessas questões. Uma outra questão também que a gente aborda é sobre defasagem, sobre conexão de transformadores de potencial, para que as defasagens sejam conhecidas, para que a gente consiga fazer o monitoramento trifásico de maneira correta. Então a gente dá uma abordagem bem ampla em cima dos TPs e os TCs, porque são dispositivos muito, muito utilizados e importantíssimos no sistema elétrico, principalmente na proteção. É certo. Professor Sérgio, como os relés de proteção são abordados nesse curso? Olha, conforme eu disse agora há pouco em outra questão, existe uma infinidade muito grande de relés. E é importante que o aluno entenda como que isso funciona. Hoje na indústria você encontra uma característica interessante, você vê relés na indústria de todas as idades, relés com 30, 40 anos de uso, relés com 10 anos de uso e relés mais recentes, que são aqueles da IEC 61850. Então é importante que o aluno entenda como que esse componente funciona pelo lado de dentro. Às vezes ele sabe até usar, mas o que acontece do lado de dentro? E é importante conhecer essa questão para que ele, sabendo como que funciona, ele evite ligações erradas, evite interpretação errada dos resultados que esse dispositivo apresenta. Então, respondendo à sua questão, a gente discute sobre os diversos tipos de relés. Os antigos eram definidos por números, relé 23, né, relé 50, relé 51, cada número tem uma característica. Então a gente aborda isso, inclusive tem uma tabela lá na apostila que vai falando o que é cada um desses números, para que o aluno que não estiver lembrando vá lá e olhe. E a gente discute também como que eles funcionam. E por fim, a gente aborda os relés, mas agora pela ótica da 1850. A ideia é que nesse ponto o aluno ele tem uma visão bastante ampla sobre os conceitos de relés em todas as gerações que ainda são encontradas dentro dos parques industriais aqui do nosso país. E como o senhor aborda a parte de esquemas eletrônicos? Essa é uma questão interessante também. A parte de esquemas eletrônicos, antes da gente entrar nela, a gente precisa entender que os esquemas, a eletrônica, ela entrou dentro do sistema elétrico para ficar.
A eletrônica, ela promove uma série de informações adicionais que sem ela a gente voltaria para o sistema elétrico de 1930, 1940. Então, se isso é fato, ou seja, se a eletrônica chegou para ficar, é importante que a gente entenda como que funcionam esses conceitos. Então a gente aborda sobre eletrônica analógica, ou seja, como que a eletrônica manipula sinais analógicos. Sérgio, me dá um exemplo de sinal analógico. Sinal de corrente, sinal de tensão. Como que isso é lá na eletrônica? E os sinais digitais, como são abordados também? Depois disso, a gente aborda um conceito muito bacana, que são os diagramas de blocos. Para que, quando você tem um circuito eletrônico muito grande, é normal e é muito útil dividi-los em blocos, para que a compreensão fique restrita a cada bloco. Em vez de você tentar entender o esquema de forma completa, você fala, vou entender esse bloco, entendeu? Vou entender esse bloco e vai. E dentro de cada bloco, a gente mergulha na simbologia e na maneira de traçar esses diagramas. Não é muito diferente dos diagramas elétricos, mas os diagramas eletrônicos eles têm algumas nuances que são abordadas para que o aluno consiga traçar os diagramas eletrônicos de maneira correta, para facilitar a interpretação. Entendi, professor. Professor, por favor, o senhor pode fazer as considerações finais? Olha só. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por esse treinamento. Não é o único treinamento que eu ministro aqui na Comprove, mas eu tenho um carinho muito grande por esse treinamento, porque todas as vezes que eu ministro esse treinamento, o primeiro dia a gente percebe nitidamente uma dificuldade quase que generalizada sobre os conceitos de leitura de diagrama. É incrível como muitos profissionais dessa área ainda cometem erros. E está tudo bem, afinal de contas o curso está aqui para resolver isso daí. Então quando eu vejo o começo e o fim, isso me deixa muito feliz, porque a sensação que eu tenho quando eu termino um treinamento é que eu não só deixei os alunos mais capacitados, mas eu também gerei uma bagagem de conhecimento neles, de maneira que eles possam trabalhar de maneira muito mais compreendida, muito mais mergulhada no funcionamento, mas principalmente, de maneira muito mais segura. Então, se você tem dúvida se deve ou não fazer um treinamento como esse, entenda, saber interpretar diagramas elétricos e eletrônicos vai te levar para um nível de domínio sobre os sistemas que você atua dentro da indústria, que você, com certeza, ainda não percebeu. Vem, aproveite essa oportunidade. Esse curso vai fazer uma grande diferença nos resultados que você gera para a sua empresa.